uma parceria entre 2 programas de pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, o mestrado e doutorado em promoção da saúde e o programa mestrado profissional em psicologia. Na tarde de hoje, logo após essa minha breve fala, nós teremos 2 grandes mesas redondas, que abordarão a saúde mental, como parte do nosso 7º seminário científico do programa de pós-graduação em promoção da saúde da Unisc. E também esse evento é integrado ao 10º Fórum de Discussão sobre Drogas, que neste ano traz uma interlocução Brasil e Portugal, e ainda o nosso encontro interdisciplinar internacional em promoção da saúde. Saúdo de forma especial os integrantes das 2 mesas dessa tarde, bem como as nossas professoras do programa, a professora Edna e a professora Ana Lídia, que já são as moderadoras dessa tarde e também foram as propositoras dessas temáticas tão importantes a serem discutidas. Agradeço a participação em nosso evento dos pesquisadores de Portugal, a querida professora Elizabeth, que já está aqui conosco, que eu fiquei sabendo que é também nutricionista, uma alegria saber que somos colegas de profissão também, e seja esse só o início, né, de uma parceria que possa ser maior do que esse início. E o professor Paulo, também de Portugal, né, que vai estar na mesa 2. Agradeço também a participação das nossas pesquisadoras brasileiras, Camila, Denise e a Raíssa, e aos profissionais da rede de tratamento da saúde mental, os profissionais do CAPS-AD e CAPSIA, a Kátia e a Ângela, e a coordenadora da saúde mental, Annelise. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de convidar a plateia a participar dessas 2 mesas por meio de questionamentos pelo YouTube. Traremos essas questões para cá ao final das explanações das palestrantes. Também quero convidá-los para a abertura oficial que acontece hoje à noite, a partir das 19 horas, também pelo YouTube, e de que vocês participem, não apenas desse momento, da abertura da noite, mas de toda a programação que foi carinhosamente elaborada com a ajuda de muitas mãos e de muitas cabeças, né? Pensando no melhor. Eu gostaria de dar um recadinho do nosso programa, porque estamos com as inscrições abertas para o processo seletivo de mestrado e doutorado. E essas inscrições estão abertas até o dia 23 de novembro, tá? Então, os interessados podem acessar nossa página para verificar qual a documentação necessária. Então, agradeço mais uma vez a todos que fizeram esse evento acontecer e que está acontecendo, né? Desejo uma boa tarde e um excelente evento para todos. Muito obrigada. Professora Ana Lídia. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a Edna. Tá bom, então tá. A Edna primeiro e depois eu que sou moderadora da mesa. Ok, Edna. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, minha gente. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos nessa mesa. Eu quero dar 2 palavrinhas apenas para contextualizar o fórum. Que bom que a gente está iniciando esse grande evento da interdisciplinaridade na promoção da saúde, começando pelo nosso 10º fórum de discussão sobre drogas. Então, eu fico muito feliz e quero, assim, agradecer de coração as coordenadoras dos programas de pós-graduação, mestrado em psicologia, mestrado profissional em psicologia e mestrado e doutorado em promoção da saúde, respectivamente, professora doutora Silvia Ariosa e professora doutora Silvia Frank. Então, essas as minhas Silvias, nosso muito obrigado, né? E eu quero só dizer, assim, o que é o fórum, né? O fórum é um evento que a gente realiza todos os anos e que é, na verdade, a coroação das inúmeras atividades que a gente realiza ao longo do ano com essa temática sobre drogas e drogadição. E aí, todos os anos, nós trazemos
para um dia de convivência no campus da Unisc, estudantes de todas as escolas do município, professores e outros profissionais da área da saúde, da educação, da assistência jurídica, enfim. E aí, nesse dia, a gente demonstra nossas pesquisas, faz ciclos de palestra, faz rodas de conversas, faz atividades especiais direcionadas aos escolares, enfim, é um dia muito, eu diria assim, um dia muito feliz de muitos encontros que a gente faz no campus da Unisc. E os fóruns, eles têm sido uma realização coletiva entre a Unisc, o COMAD, que é o Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas, o PSE, que é o Programa de Saúde na Escola, o CREAS, o CRAS e outros parceiros e parceiras que sabem da importância desse tema. Nesses 2 últimos anos também, a gente pôde contar com o Programa de Pesquisa para o SUS, o PPSUS, que é um programa do Ministério da Saúde, do CNPq e da FAPERGS. Então, assim, eu quero agradecer aos nossos parceiros e parceiras, que a gente continue junto, porque a gente já entendeu que o mundo das drogas é o nosso mundo, e que guerrear contra o nosso mundo tem sido muito doloroso. Vejam, o Brasil é considerado o 4º país do mundo onde mais morrem jovens e policiais por conta da guerra às drogas. E aí, a gente sabe que almejar a erradicação das drogas se mostra inviável. Então, nós precisamos tomar consciência que esse tema tem a ver com outros temas para o desenvolvimento do nosso país. Esse tema é transversal à vida de todas as pessoas. É preciso mudar a forma como olhamos para essa questão. É preciso pensar sobre as interfaces que tem com a educação, com a saúde, com a segurança, com a cultura, com o meio ambiente, com a exclusão, com os direitos das pessoas, com os direitos humanos. O jeito que temos lidado tem causado tanto danos para quem usa e para quem não usa, falando de drogas ilícitas, né? Então, nós temos que pensar esses atravessamentos e também temos que pensar que faz parte da nossa vida todos esses temas. Nós temos perdido muito e temos perdido muito tempo. Vejam, nós não podemos mais lidar com uma realidade de mais de 60 mil mortes por ano, onde a maior parte dessa mortandade está relacionada com as drogas. Nós temos mais de 700 mil encarcerados no Brasil. E que, do mesmo modo, grande parcela desses encarceramentos é em relação à questão das drogas. Nossa força policial é quem mais mata e quem mais morre no mundo, em função dessa questão das drogas. E são sempre pessoas jovens, são sempre nossos jovens. E sem colocar aí a questão do racismo, porque quem morre, sim, são jovens, pobres, negros e negras. Então, nós precisamos, sim, pensar e agir, e precisamos, sobretudo, abraçar nossos jovens, né? E antes de eu passar a palavra para a Ana Lídia, que vai ser a nossa coordenadora, né, da mesa hoje, à tarde, essa primeira mesa, eu gostaria de chamar a todos e todas aqui presentes para a gente fazer 1 minuto de silêncio em homenagem aos mais de 160 mil mortos na pandemia. E nesse momento de silêncio, eu também quero pedir que cada um faça uma pergunta muito íntima, que é uma pergunta a si mesmo, que é: o que eu tenho, qual é a minha implicação nessa situação, e o que eu tenho feito para desnaturalizar essa mortandade toda, essa situação como um todo. Então, eu vou pedir 1 minuto de silêncio e vou contar, em seguida eu passo a palavra para a Ana Lídia.
Pronto, Ana Lídia, boa sorte na condução da mesa. Ana Lídia, teu microfone está fechado. Desculpem. Então, boa tarde a todos e todas. A condução da mesa tem tudo para ser uma mesa brilhante em função das pessoas que estão nessa mesa, mas eu gostaria só de reforçar o que a Edna disse. Estamos hoje debatendo um tema, que é o tema da drogadição, do cuidado, da atenção, do acolhimento e do atendimento às pessoas portadoras de alguma adição, e temos que pensar nessas pessoas de uma outra forma do que temos pensado até agora. Acredito que as mesas de hoje de tarde, essa primeira em particular, vai nos ajudar a considerar o que Portugal está fazendo, de que forma está fazendo, como está fazendo. A professora Elizabeth fez uma pesquisa com os jovens, vai nos apresentar agora os seus dados. Acredito que temos muito a aprender uns com os outros, não é? E tenho certeza de que essa mesa vai nos ajudar a pensar em algumas coisas e, como vocês disseram, a propor, talvez, parcerias, talvez não com certeza, propor parcerias, propor continuidade nessa ação que tem que ser conjunta. Esse não é um problema só brasileiro, esse é um problema mundial, esse é um problema de saúde pública. Claro que no Brasil temos particularidades e especificidades, temos uma violência muito grande em relação a essa questão, e eu vou passar agora, então, a apresentar os integrantes dessa mesa. É com muito prazer e com muita alegria que eu apresento introduzo a professora Elizabeth Ramos, que se licenciou em Ciências da Nutrição pela Universidade do Porto. Na Faculdade de Medicina do Porto, ela concluiu o mestrado em Saúde Pública, com especialização em Epidemiologia já em 2001, e doutorou-se em Saúde Pública em 2006. A professora Elizabeth Ramos é docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Integra a comissão científica do mestrado em Educação para a Saúde e atualmente é presidente da Associação Portuguesa de Epidemiologia. O seu trabalho de investigação foca-se majoritariamente no estudo dos determinantes e consequências da obesidade, nomeadamente no estudo do papel da distribuição da gordura corporal na ocorrência de fatores de risco cardiometabólicos. Na área dos determinantes comportamentais em saúde, a sua investigação tem incidido no período da adolescência e na transição para a idade adulta. Do seu trabalho de investigação resultaram mais de 100 publicações científicas em revistas internacionais, muitas delas desenvolvidas a partir do estudo longitudinal EPITIN, né, do qual é coordenadora. Contamos, então, com a presença da professora Elizabeth, que vai brilhantar a nossa mesa, e também da Camila Miller Gabi, formada em Psicologia pela Unisc, bolsista integrante do Grupad desde 2018, que é a pesquisa conduzida pela professora Edna. Contamos também com a participação e parceria da Denise Vidal, estudante de psico da Universidade de Santa Cruz do Sul e integrante do Grupad de 2018. Então, a professora Elizabeth Ramos vai fazer a sua apresentação, a Camila e a Denise vão apresentar depois a pesquisa que está se desenvolvendo, que a professora Edna, com seus bolsistas, mestrandos e doutorandos, tem desenvolvido aqui em Santa Cruz do Sul e região. E eu gostaria de dar boas-vindas, uma boa tarde muito especial para todas as pessoas da Rede Santa Cruz do Sul que estão agora junto conosco através do YouTube, acompanhando a fala da professora Elizabeth e depois da Denise e da Camila. Então, eu passo agora, professora Elizabeth, para a senhora, para que a senhora doutora possa fazer as suas considerações. É um prazer enorme tê-la aqui conosco e tenho certeza que muito temos a trocar e aprender. Boa tarde, a palavra é sua. Ok, antes... Primeiro ligar o microfone, que acho que já está, ok. Tá. Muito boa tarde, eu vou tentar falar devagar para que todos nos possamos entender tranquilamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer este amável convite que me fizeram para estar aqui hoje. É com imenso prazer que estou cá hoje
Claramente a pandemia não traz apenas fatores negativos, se calhar se não fosse a pandemia não estaríamos tão abertos para esta partilha à distância, por isso nesse sentido agradecer o convite, em particular à professora Ana Lídia Petri e à professora Edna Garcia, que correram o risco de me convidar para hoje poder aqui partilhar convosco alguns dos dados que nós recolhemos e, obviamente, cumprimentar também a professora Silvia Franco pelo trabalho nesta pós-graduação e neste mestrado, e a todos os que gastam o seu tempo, que eu espero que não seja gasto, que seja emprega, para hoje aqui estarem a ouvir-nos. Por isso, espero que seja um momento de partilha e de interesse para todos. Para mim, certamente, foi um momento interessante. Penso que já estão a ver a apresentação. Pronto, o que eu venho trazer aqui hoje é um bocadinho, não soluções, mas algumas informações e algumas, um bocadinho o plano, o programa, como está Portugal e como está especificamente o Porto e alguns dados que fomos recolhendo no âmbito então do nosso estudo em particular. Só para sumariar, no fundo vou pegar aqui em 3 grandes pontos, muito brevemente, não temos muito tempo, que é caracterizar um pouco a situação em Portugal. Eu sei que na mesa seguinte vocês vão discutir em mais detalhe quais são as respostas, mas caracterizar um pouco o que é a situação em Portugal. Depois um pouco o que é a situação na cidade do Porto, do ponto de vista da epidemiologia, o que é o nosso perfil de consumo, digamos assim, e no final a vantagem de termos a nossa coorte, de ter aqui este projeto EpiTeam, é que nos permite acrescentar algumas informações que quando olhamos para os dados que são recolhidos por rotina, não nos permitem tanto detalhe, e por isso um pouco contar-vos o que é que as principais mensagens que tivemos com os dados da análise desta coorte. Também para contextualizar um pouco, para que vejam um bocadinho o que é a cidade do Porto, para aqueles que não conhecem. Na realidade não estamos a falar da escala a que vocês estão habituados, não é? Por isso o Porto é a segunda grande cidade de Portugal, por isso temos a capital em Lisboa e depois a segunda grande cidade. Não é que seja a cidade com mais habitantes, mas é a cidade com maior importância político-económica no país. Ela é pequenina, só tem 40 km quadrados, como veem, são 10 km de comprimento por cerca de 4 km de largura, por isso é pequenina. E só temos cerca de 200 mil habitantes nos últimos censos, que foram em 2011. Mas muitas vezes, quando falamos do Porto, e eu aqui também vou apresentar alguns dados, falamos da área metropolitana do Porto, ou seja, não exclusivamente a cidade em si, ou a parte mais nuclear desta área metropolitana, mas também de 17 municípios que estão em torno da cidade. E isto já faz com que estejamos a falar não de 200 mil habitantes, mas de quase 2 milhões de habitantes, porque as áreas, sendo a cidade do Porto uma cidade relativamente cara para se viver, a verdade é que a grande maioria da população está a residir na periferia da cidade, e por isso temos aqui este enquadramento para sabermos de que é que estamos a falar quando falamos do Porto. Um bocadinho o contexto do país e o que é que foi a evolução do país. Não podemos perceber o que é a situação atual sem de algum modo perceber um pouco de onde é que partimos. E poderíamos dizer que tivemos, assim de uma forma muito ligeira, 5 grandes períodos nesta história da resposta à toxicodependência, à droga-adição.
que eu partilho aqui em mais detalhe. Por isso, numa primeira fase, que estamos a falar até à Revolução de 25 de Abril, por isso até à nossa grande revolução, a abordagem a esta problemática era essencialmente criminalizadora, por isso o consumo era criminalizado, era punido com prisão e havia claramente uma tentativa de controlar o consumo via a penalização criminal. Depois tivemos aqui um período que é o período pós-revolução e que essencialmente são os anos 80 do século XX. Foi um período muito, muito difícil em Portugal deste ponto de vista. Provavelmente resulta desta viragem de um período em que tínhamos as liberdades muito restringidas e muito limitadas para um período em que se resolveu viver de tudo. E então a década de 80 foi realmente marcada por um consumo muito grande, essencialmente heroína. Tínhamos, sobretudo nas áreas urbanas, áreas da cidade e bairros da cidade completamente dedicados ao consumo e tráfico de drogas, e por isso era realmente muito, muito difícil, e foi então considerado um período de flagelo e de catástrofe, porque realmente não havia resposta adequada e tinha um impacto brutal na sociedade em Portugal. A seguir a este período, por isso a fase final do século XX, foi na realidade quando começou uma nova abordagem, ou seja, quando se começa a perceber, quer em Portugal e sobretudo na Europa, que esta ideia da criminalização e da tolerância zero realmente não estava a levar a resultado nenhum, a situação não se conseguia controlar e por isso que teria que haver aqui uma revisão e uma reavaliação deste aspecto. E começa então uma estratégia clara de luta contra o consumo de drogas. E podemos então dizer que com o entrar do século, isto para encontrarmos aqui um ponto de viragem, há então este novo modelo que ainda está vigente, embora com algumas alterações, que é esta lógica de o consumo não é criminalizado de todo, o que é criminalizado é a venda, por isso o tráfico e a comercialização das drogas. É importante relembrar que nada se resolveu simplesmente pela descriminalização, mas essencialmente porque isto foi uma abordagem muito estruturada e muito integrada, ou seja, em simultâneo com esta lógica de descriminalização foram criadas redes de suporte e de tratamento. Obviamente temos aqui um cariz muito voltado para o tratamento da heroína, porque desde a década de 80 esse era claramente o nosso fator pior nesse sentido. E então, de algum modo, como é que estamos agora? Como é que estamos agora o país e como é que está o país em relação à Europa? Eu começo aqui pelos opioides, porque não é uma situação simpática, e se vocês virem este mapa, conseguem perceber que Portugal está ali bastante escuro, por isso, não que tenha valores extraordinariamente altos, embora sejam, podemos considerar altos, 5,2 por mil adultos em 2015, mas quando se compara com o resto da Europa, está entre aqueles que têm níveis mais elevados, embora aqui estamos mais com adultos do que propriamente com população mais jovem. Neste slide também, de alguma forma, para nos podermos contextualizar em relação ao que acontece no resto da Europa, embora aqui não estejam todos os países, estão apenas os países que entraram neste trabalho específico, e aqui é em relação às drogas injetáveis, não é? E qual é a posição do país. Podemos ver Portugal aqui, está claramente numa posição relativamente favorável, por isso não é
o mais baixo, mas não está propriamente, e sobretudo se pensarmos que ele vinha de uma década de 80 terrível, e claramente é a heroína o fator que pesa neste consumo intravenoso. Se olharmos para outras dependências e outros consumos, aqui também comparando a Europa com Portugal, ou Portugal com a Europa, como quiserem, e tendo aqui lado a lado, por um lado, o que é a população adulta, sendo que aqui foi considerada entre os 15 e os 64 anos como população adulta. E vemos que claramente o perfil é de um consumo muito mais elevado. O que se destaca é claramente a cannabis. Mas mesmo assim, Portugal tem valores substancialmente mais baixos do que o que é encontrado para a Europa quando consideramos o consumo alguma vez na vida, ou seja, esta ideia do lifetime. Por isso, alguma vez na vida. Se olharmos para os adultos jovens e aqui focado num consumo mais próximo, ou seja, em que temos não alguma vez na vida, mas que temos o consumo nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, temos mais ou menos o mesmo perfil, ou seja, a cannabis é claramente a mais consumida e mesmo assim, mesmo apesar de ser a mais consumida, por isso seguindo o perfil da Europa, que também é a mais consumida, com valores substancialmente mais baixos do que o que se encontra na Europa, praticamente metade do que podemos encontrar na Europa em 2016. Estes dados, embora tenham sido publicados em 2020, na realidade dizem respeito à informação recolhida em 2016. Podemos ver também que, retirando a cannabis, quando olhamos para a cocaína, anfetaminas ou o ecstasy, estamos sempre a falar de valores muito, muito residuais. Pegando então na importância da cannabis, que era a que aparecia com uma maior prevalência, e de alguma forma tendo a ideia deste perfil em Portugal, é um consumo maior ainda no sexo masculino, embora tendencialmente os dados parecem mostrar que que se estão a aproximar estas prevalências de consumo entre os dois grupos. Aqui é um consumo que não é restrito à população adolescente e adulto jovem. Reparem, até aos 45 anos temos aqui uma quebra muito grande, provavelmente mostrando um bocadinho o que é um efeito geracional da população que viveu a sua adolescência no pós 25 de Abril, por isso no pós-revolução, e temos aqui claramente uma quebra muito diferente entre estes grupos de idades, sendo que entre eles não são assim tão diferentes quanto isso. Também vemos aqui um outro aspecto interessante e que provavelmente nos vai mostrar que todos estes programas também são penalizados pela conjuntura global. Reparem, nós vínhamos com tendências decrescentes até 2012, se recordam, 2010, 2011 foi quando começou a crise económica em Portugal, ou pelo menos começou a sentir mais marcadamente, e por isso é de acreditar que 2012, esta mudança aqui de padrão, também possa refletir, não que o não haver dinheiro passou a permitir mais consumos, mas muito que também passou a haver menos dinheiro disponível para programas que pudessem vir a continuar este trabalho que estava feito anteriormente. Também para vermos em relação à cocaína, só a título de exemplo, porque aqui temos um padrão, sobretudo um padrão de distribuição etário completamente diferente. Reparem, aqui todos os grupos etários, todos os grupos de idades têm valores relativamente baixos, mas verifica-se que realmente temos aqui
por um lado, os jovens podem não ter dinheiro suficiente para, e depois aqui os adultos jovens, já com o grupo onde é mais aqui vemos que, ao contrário do que aconteceu com a cannabis, que houve aquela inflexão da tendência, aqui vemos que continuamos com uma tendência decrescente nesta prevalência, contudo, de novo, aqui o efeito de 2012, em que, apesar de continuar numa tendência decrescente, a inclinação da reta já não é a mesma, ou seja, agora a velocidade de decréscimo é mais pequena. Ainda dentro de Portugal, e para terem a noção do que é o impacto na mortalidade, é muito baixo, estamos a falar de menos de 40 óbitos por ano relacionado com o consumo de drogas em Portugal, mas seriam 40 óbitos evitáveis, claramente, e vemos aqui que o grupo etário onde isso acaba por ter mais impacto é na década de 40 anos, provavelmente também aqui refletindo este efeito geracional da população que tem muitas vezes consumos que se arrastam já há muitos anos e ou as consequências do que foram consumos da década de 80. Pegando agora mais especificamente nos mais jovens, porque me parece ser um grupo no qual esta questão da promoção e do tentar modificar o percurso pode ser fundamental. Podemos ver aqui as várias substâncias. Neste gráfico eu deixei ficar aqui duas substâncias que habitualmente não aparecem muito no consumo de substâncias quando falamos de drogas, pelo menos em Portugal, mas reparem, em Portugal claramente a substância mais consumida entre os jovens é de facto as bebidas alcoólicas, e mesmo quando olhamos para este heavy drink, que é aquele consumo excessivo num curto período de tempo, por isso estamos a falar de consumos relativamente altos em períodos muito específicos, e ainda o consumo de tabaco. De novo, podem ver aqui neste grupo, mais uma vez, quando olhamos para esta cauda, ou seja, as drogas chamadas ilícitas em Portugal, temos aqui então a cannabis, que claramente se destaca e que tem valores completamente diferentes das restantes. Se olharmos mesmo neste grupo, temos a mesma tendência que víamos anteriormente quando vemos todas as idades, porque este é o que mais pesa, não é? Esta tendência que, apesar de tudo, está aqui a aumentar o consumo de cannabis, enquanto que, por exemplo, de cigarros e de álcool, claramente se tem conseguido inverter um pouco esta tendência. Para vermos não só no gráfico, mas aqui agora uma evolução ao longo do tempo e focando neste consumo no último ano, nos últimos 12 meses, que nos permite as comparações mais diretas com outros países. De novo temos aqui a cannabis que se destaca e de novo temos a mesma mensagem, ou seja, se olharmos para a linha da cannabis, vemos essencialmente valores, há aqui 2012 que tem aqui um valor mais baixo, mas essencialmente olhamos para uma linha ascendente, isto foi aqui um ponto de menor consumo, mas claramente uma linha ascendente, enquanto que todas as outras que já tinham consumos baixos e que tendo consumos baixos até poderia ser mais difícil descer, não é? Porque quando nós atingimos um determinado valor passa a ser mais difícil modificar esse valor, na realidade são os que mostram esta tendência decrescente quando olhamos aqui para o que está a acontecer na última década. Poderia ser um problema de amostragem e aqueles dados não estarem a amostrar ou a representar convenientemente os jovens. Em Portugal,
o serviço militar obrigatório foi substituído há alguns anos pelo Dia da Defesa Nacional. O que é este Dia da Defesa Nacional? Ou seja, já não temos serviço militar obrigatório, mas toda a população, quer rapazes, quer raparigas, ou seja, quer homens, quer mulheres, no ano em que fazem 18 anos, são convidados, na realidade este convite é uma convocatória, porque têm obrigatoriamente que estar presentes, no qual os diferentes ramos da defesa nacional, por isso a Marinha, os militares, todos eles mostram o que é que fazem e quais são os seus objetivos. Nesse Dia da Defesa Nacional não temos aqui a amostragem, ou seja, é a representação total dos jovens de 18 anos daquele ano de nascimento, e por isso aqui não temos o problema das amostragens poderem estar enviesadas. E reparem de novo, mostra-nos que claramente aquilo se mantém, ou seja, cerca de 25% dos jovens diz que já consumiu alguma substância ilícita, que na realidade, se repararem, se reflete essencialmente na cannabis. Muito poucos consomem outras drogas que não a cannabis, e como veem aqui, as outras são de facto relativamente poucas. É interessante, e porque quando a professora Edna apresentou este trabalho, falou nestas questões da exclusão e das desigualdades, digamos assim, e reparem que aqui, embora especificamente para um consumo diário ou quase diário, ou seja, estamos a falar de um consumo muito regular, e temos aqui nesta linha toda a amostra. Mas quando vamos ver, porque aos 18 anos já nem todos os jovens estão na escolaridade, já saíram da escola, mas quando vamos ver naqueles que permanecem na escola, de facto os números são todos pequenos, mas estamos a falar de metade. Ou seja, claramente o percurso de vida condiciona o consumo, ou se quiserem, o consumo condiciona o percurso de vida. Não conseguimos aqui perceber esta relação por ser um estudo transversal. Olhando então agora para a área metropolitana, como vos tinha dito, ou seja, não o Porto Cidade, mas os 17 municípios que circundam o Porto, na realidade não temos nada de novo. Se vocês virem para o consumo, qualquer que seja a droga, de novo, os números são semelhantes, quer seja a área metropolitana do Porto, quer seja o país, estamos a falar de 17% que refere que consumiu alguma droga ilícita ao longo da vida, e 13% ao longo do último ano. Sendo que, de novo, a mesma história, até me sinto a repetir-me, porque temos de novo aqui claramente, isto basicamente representa o consumo de cannabis. Praticamente não há consumo isolado de outras substâncias. Pegando para terminar um pouco o tempo que me tinham dado, um bocadinho esta história do EpiTeen. O que é o EpiTeen? O EpiTeen é um estudo que nós começamos em 2003, 2004, que fomos a todas as escolas públicas e privadas da cidade do Porto para ter uma representatividade socioeconómica, e todas as escolas públicas participaram, e participaram 19 das escolas privadas. Por isso, sendo que estas privadas eram relativamente pequenas, estamos a falar de números, praticamente todos os alunos. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Fomos às escolas avaliar todos os jovens que tinham nascido em 1990 e que estavam inscritos em alguma escola pública ou privada da cidade do Porto. A figura que tem aqui desenhada é a cidade do Porto, aquilo que eu vos estava a dizer, 10 km de comprimento por 4 km de largura. Aqui temos o Rio Douro, aqui temos o mar. E que resultados é que nós temos? Por isso, na primeira avaliação,
eu tenho ali 13 anos, mas não é aos 13 anos, peço desculpa, é na avaliação dos 17, porque na verdade na primeira avaliação, quando eles tinham 13 anos, optamos por não fazer perguntas sobre o consumo de drogas ilícitas, exatamente por ser o nosso primeiro momento e acharmos que os pais podiam não querer que isto fosse questionado. Por isso o que temos aqui são os dados dos 17 anos e não dos 13 anos. Peço desculpa pela minha gralha. E o que é que vemos? Quando olhamos para todos os participantes, de novo, destaca-se aqui o consumo de cannabis, é claramente o que se destaca, ou então aqui a mistura de cannabis com bebidas alcoólicas, sendo claramente as restantes substâncias muito pouco utilizadas. E isto se reflete agora aqui não com todos, mas destes 2.442, 356 tinham referido que tinham consumido alguma droga. Reparem, estes números dão mais porque eles poderiam escolher mais do que uma, mas dos 356 que disseram que tinham experimentado pelo menos uma, vemos então aqui a questão da cannabis e de facto a cannabis com o álcool como sendo os valores que mais aparecem. Há também aqui um aspecto importante que é o acesso a tranquilizantes e a comprimidos para que lhes permite ter esse consumo. Para tentar perceber como é que isto começa, fomos de alguma forma perceber então qual foi a primeira droga experimentada e, sem surpresas, temos então a cannabis, quer na sua forma de AX, quer marihuana, sendo que claramente o AX no perfil de consumo de Portugal predomina e por isso também predomina nos adolescentes. E aqui temos uma outra coisa interessante que é veem que quer as mulheres, quer os homens apresentam perfis muito semelhantes. Não temos aqui diferenças por sexo, ou seja, temos diferenças por sexo, eles consomem, experimentam mais, mas depois o perfil de consumo é semelhante entre eles. Fomos também perguntar-lhes porquê que eles tinham experimentado e na realidade é uma questão de curiosidade, não é? A maior parte deles referem a curiosidade ou essencialmente aqui o querer sentir-se pedrado, que no fundo também acaba por ser curiosidade, porque é perceber o que é esta ideia de sentir-se pedrado. Como conseguiu a substância? E também sem surpresas, porque é o que está descrito na literatura, é realmente a partilha com os amigos e as relações com os amigos, por isso estamos aqui a falar de um trabalho de pares. E por isso é impossível um trabalho individual sem um trabalho de contexto e alargado ao que é os pares. Pegando então na vantagem disto ser um estudo longitudinal, ou seja, eu disse que a primeira avaliação foi aos 13, temos aos 17 e temos aos 21. E o que é que nós temos aqui? E aos 24 depois. Por isso, na realidade, o que é que nós temos aqui? Os dados dos 17 anos, dos 21 anos e dos 24 anos. E, no fundo, isto aqui já não é entre aqueles que consumiram, que disseram em algum momento ter consumido alguma destas substâncias e claramente qualquer que seja a idade destaca-se a cannabis e depois o que é que se destaca a seguir, que claramente com o aumento da idade aumenta aqui a probabilidade ou aumenta aqui a prevalência de indivíduos que começa com consumos de outras drogas, nomeadamente a cocaína. Quando vemos especificamente os 21 anos, de facto, é isto que voltamos a ver. O mesmo padrão semelhante entre homens e mulheres e, essencialmente, a cannabis a ser a principal substância a ser consumida. Quando fomos ver, só para terminar, quais são os fatores que se relacionaram com isto, que é a grande mais-valia de poder ir ao detalhe, é interessante notar
a agregação de comportamentos, não uma coisa que seja nova, mas reparem que o fator que mais se associou, que mais fortemente se associou ao uso de drogas, ao uso destas substâncias aos 21 anos, foi o ter começado o experimentar tabaco antes dos 15, por isso esta experiência. Depois, o que é que temos aqui também? A questão dos comportamentos e, de novo, este contexto, o odds, ou a probabilidade, digamos assim, de experimentar e de usar estas substâncias era maior entre aqueles que já tinham cometido crimes. Reparem que aqui os números são muito pequeninos e nós estamos a falar de pequenos furtos, estamos a falar, digamos assim, a palavra crime parece muito pesada, mas são pequenos furtos, vandalizar um carro, coisas desta natureza, ou ter um comportamento agressivo com os pares. Este comportamento agressivo é insultar, empurrar ou andar à luta com os colegas. Depois, a questão como se vê em sociedade e o quanto confia na sociedade. Por isso, os que têm menor confiança nas políticas e na sociedade são os que têm maior risco de consumir. Aqueles que têm mais suporte emocional e económico, isto parece surpreendente, mas se repararem, está muito relacionado com este anterior e com a escolaridade da mãe, ou seja, na verdade é preciso ter dinheiro para poder ter acesso a algumas destas substâncias e por isso encontramos esta relação. São os que têm maiores rendimentos e estatuto socioeconómico mais alto, aqueles que nesta idade tinham consumido, tinham usado mais. Se olharmos para as características mais de comportamentos e atitudes, vemos de novo a questão dos amigos, não é? Quando, por um lado, os pais, não é? Ter pais que fumam aumenta a probabilidade, pode ser mediado pelo facto de se começar a fumar mais cedo, que é algo que está escrito na literatura. Os amigos, de novo. Depois, atitudes que favoreçam o consumo ou que favoreçam o uso de drogas. Isto, o que é que são estas atitudes? É aquele indivíduo que, quando lhe foi perguntado perante um determinado conjunto de coisas, o que é que achava, se aquilo era aceitável ou não era aceitável, vamos imaginar, é aceitável levar cannabis para dentro da escola? Os indivíduos que concordavam mais com estas atitudes são aqueles que têm maior odds de vir a consumir estas substâncias aos 21 anos. Também aqueles que compreendem melhor os riscos do tabaco. Nós não perguntamos os riscos do consumo de drogas e, de novo, aquilo que já tínhamos visto anteriormente. Por isso, de uma forma muito sumária, para não me estender muito mais, dizer-vos então que o Porto segue o padrão nacional, isto é, a cannabis é claramente a mais usada e, ao contrário das restantes substâncias, é aquela que apresenta um crescimento ao longo do tempo, provavelmente relacionada com a menor percepção de risco. Por outro lado, o que é que nós temos aqui como grandes fatores de risco para iniciar este consumo, ou pelo menos para experimentar? Uma escolaridade mais alta dos pais, um rendimento mais alto, ou seja, estatutos socioeconómicos mais altos com maior risco, aqueles que têm mais suporte económico, ou seja, relacionado com esta questão do estatuto socioeconómico, e aqueles que confiam menos na sociedade ou nas políticas assumidas pela sociedade. Por outro lado, e aqui muito relacionado com esta questão da agregação de comportamentos e de outros fatores que têm impacto na saúde, como a segurança e a exclusão social, não é? Aqueles que abandonaram a escola são os que têm maior risco de consumo, aqueles que apresentam mais comportamentos antissociais, aquela questão das lutas e da agressividade, e os que iniciaram mais cedo
o consumo de outras substâncias. Eu não apresentei aqui a idade de início, a relação com a idade de início de álcool, mas de facto também temos esta relação. Eu peço desculpa por me ter alongado mais do que aquilo que esperava, mas é interessante e acabo por falar mais neste aspecto. Agradeço a vossa disponibilidade para estar aqui. Cumprimento o resto dos colegas da mesa e deixo-vos aqui a imagem do que é esta lindíssima cidade do Porto, com o seu fantástico Rio Douro, que banha estas margens e que ilumina a cidade. Muito, muito obrigada pela vossa atenção. Muito, muito obrigada, professora Elizabeth Ramos. Eu gostaria de lhe dizer que nós já estamos com 93 pessoas nos assistindo, o que é um número bastante expressivo. A senhora falou no início dos limites e das possibilidades desse período desafiador de pandemia, que também permitiu, não é, vários limites em relação a podermos nos encontrar, nos abraçar, mas possibilidades de estabelecermos conexões importantes como essa que estamos tendo oportunidade nesse momento. Eu gostaria agora de passar a palavra, então, para a Denise e para a Camila, e eu deixaria as perguntas, então, para depois. Temos já várias perguntas que lhes são destinadas, não é? Porque foi bastante interessante a vossa apresentação, como vocês falam aí no Porto, gosto muito de falar nisso na segunda pessoa do plural, muito interessante a sua apresentação, e eu gostaria, então, agora de deixar com a Camila e com a Denise, que vão fazer um breve apanhado do que se tem feito agora aqui com a pesquisa da professora Edna, e tenho certeza de que depois o debate vai ganhar uma outra vivacidade, tá bem? Posso deixar com vocês, Denise e Camila? Camila Gabi e Denise Vidal, então? Então, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, né? Eu sou a Denise e junto com a Camila, ela se apresenta depois, aí a gente vai apresentar um pouquinho da realidade aqui do Brasil, né? E mais precisamente da realidade de Santa Cruz do Sul, que é onde onde está ainda acontecendo a nossa pesquisa. Isso. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a professora Elizabeth, né? Foi uma apresentação muito legal, eu acho que muito esclarecedora para a gente em muitos sentidos, né? Até para a gente conseguir pensar também, a gente consegue olhar, né, de um novo olhar aí os nossos resultados, né? E até os resultados a nível nacional, né? Então, assim, nós vamos apresentar, né, o que nós temos de resultado de uma pesquisa que a gente vem realizando desde 2017, e a gente vai tentar sintetizar um pouco desses resultados para compartilhar com vocês. Então, eu vou compartilhar aqui os slides, estão aqui no meu computador. Só um minutinho. Se vocês puderem me avisar quando estiverem vendo. Agora está aparecendo. Vou colocar aqui em tela cheia. Bom, então, eu e a Denise, né, nós somos bolsistas e integrantes do Grupo AD, né, que é o grupo de pesquisa sobre álcool e outras drogas. E o trabalho, então, que a gente vai apresentar hoje seriam alguns resultados da nossa pesquisa, e nós intitulamos essa apresentação de O Fenômeno das Drogas na Adolescência. Então, no primeiro momento, a gente trouxe um panorama nacional, né, o cenário nacional do uso de drogas. Deni, tu quer falar do PENSE? Uhum. Então, a gente trouxe um pouquinho assim, o PENSE é a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, foi feito em 2015,
e nos traz alguns dados importantes, assim, como o primeiro contato com as drogas, ele costuma se dar ainda na adolescência, né? E daí a gente tem alguns dados aqui de cerca de 18,4% tiveram o primeiro contato na adolescência com o cigarro, né? 55,5% desses jovens tiveram contato com o álcool ainda na adolescência e 9% com as drogas ilícitas, né? Então a gente vê que aqui o álcool e o cigarro são as drogas lícitas aqui no Brasil, e as ilícitas entra a maconha, o crack, enfim, a cocaína, todas as outras. E uma questão importante que foi apontada, inclusive a Elizabeth comentou que em Portugal não tinha muito essa diferenciação, né, entre homens e mulheres, entre meninos e meninas, e essa pesquisa de 2015, aqui no Brasil, ela aponta uma diferença. Em geral, o consumo é maior entre meninos do que entre meninas. Ao mesmo tempo que a gente também tem uma diferença, que o consumo nas escolas públicas é também um pouco maior que nas escolas privadas. E nesse sentido, a gente pode fazer um recorte, que a gente vai deixar esse comentário para depois também, mas da questão social e territorial, né? Isso. E complementando, então, né, os resultados do PENSE de 2015, nós temos o terceiro LINUD, né, que é uma pesquisa de 2017, mas que ela foi divulgada recentemente, né, e o LINUD também traz um consumo em ascendência, então, na população adolescente e jovem adulta. Nós trouxemos ali para a gente ter uma ideia da idade inicial, né, do primeiro consumo das substâncias, né, e nós temos novamente essa divisão entre cigarro e álcool como drogas lícitas e o restante das drogas ilícitas, né. Nós temos, então, a idade inicial, o primeiro contato com o cigarro nos aproximadamente 12 anos, né, do álcool aproximadamente 13 anos, e das drogas ilícitas também aproximadamente 13 anos. O que nós temos também percebido a partir desse levantamento é que no Brasil, então, nós temos um consumo nos últimos 30 dias de álcool de 30,1%, ou seja, 46 milhões de habitantes que responderam à pesquisa, né, fizeram esse consumo nos últimos 30 dias. E, como a professora Elizabeth estava falando, no lifetime, ou seja, na vida, essa proporção ela vai para 66,4%. Em relação ao tabaco, nos últimos 30 dias, então, que antecederam a pesquisa, o consumo foi de 13,6%, ou 20,8 milhões, né? E na vida, 33,5%, que equivale a 51 milhões. Em relação às drogas ilícitas, nos últimos 30 dias, né, 2,5 milhões de pessoas, e no lifetime, né, seria 15 milhões de pessoas. Em relação às drogas ilícitas, o que vai também de acordo com a fala da professora Elizabeth, é que nós temos um consumo bem maior de maconha, né, o consumo da maconha nos últimos 30 dias, né, ele é 5 vezes maior do que o consumo nos últimos 30 dias de qualquer outra substância ilícita. Então, primeiramente, nós temos a maconha, seguida pela cocaína em pó, pelos solventes e depois pelas cocaínas fumáveis. O LINUD também mostrou que o consumo de álcool existe uma diferença estatística significativa, né? Os homens, eles acabam consumindo mais que as mulheres, e as drogas ilícitas, em geral, também existe uma diferença estatisticamente significativa em relação aos domínios geográficos, né? E no contexto, no cenário urbano e em regiões metropolitanas, capitais, é maior do que nos cenários rurais, regiões não metropolitanas e não capitais. Bom, e aí, então, a gente agora vai falar um pouquinho da nossa pesquisa, que é a pesquisa narrativa de adolescentes sobre drogas e serviços de saúde mental CAPCIA e CAPSA-D, intersecções possíveis no contexto de Santa Cruz do Sul.
Essa pesquisa, como eu já falei anteriormente, ela vem sendo realizada desde 2017 pelo Grupo AD, e ela é uma pesquisa que ela problematiza e transversaliza os fenômenos da drogadição e da adolescência por meio da construção de narrativas com alunos de escolas públicas, na interface com a equipe diretiva dessas instituições e com os serviços de atenção básica do município de Santa Cruz do Sul. E daí, para contextualizar também um pouquinho mais de como a gente fez essa pesquisa, a gente usou o método da pesquisa e intervenção, né, que é justamente dessa relação do pesquisador com o objeto de pesquisa. Então, se entende que o que se produz na pesquisa está diretamente vinculado nessa relação entre o pesquisador e o pesquisado. E para a produção de dados, a gente fez em entrevistas semi-estruturadas e grupos focais. A análise de dados foi a partir do construto teórico da Mary Jane Spink, né, que ela fala sobre produções de sentidos. A gente estruturou essa pesquisa, então, em 3 eixos, né, que a gente buscou pegar 3 visões sobre a drogadição. O primeiro eixo é nas ESFs, que são as Estratégias de Saúde da Família e as UBSs, Unidades Básicas de Saúde do município, que, então, a gente vai falar com os profissionais de saúde, normalmente os profissionais responsáveis pelo programa de saúde na escola, que é o programa responsável por fazer atividades com os escolares, né? Então, a gente foi nas ESFs, nessas instituições responsáveis pelas escolas em que a gente iria ir, e fez entrevistas com esses profissionais, buscando entender o que eles sabiam ali do território, o que eles conheciam sobre a drogadição. Depois disso, no segundo momento, o eixo 2, a gente foi até essas escolas e fez também entrevistas semi-estruturadas com as equipes diretivas, né, buscando compreender também o que essas equipes percebem sobre a drogadição no território da escola, enfim, com os adolescentes ali, essas vivências. E no terceiro eixo, com os adolescentes, aí a gente usou o método dos grupos focais, né, então a gente ia 3 vezes, né, geralmente em 3 semanas consecutivas, fazer esses grupos focais com os adolescentes, em que a gente buscava realmente conversar com eles sobre o que para eles era a droga. Uhum. Bom, e aí então, para a gente trazer um pouquinho dos resultados, né, em referência a esses 3 eixos, no eixo 1, que seria essas entrevistas realizadas com os profissionais da saúde, que compõem a equipe do PSE, das estratégias de saúde da família ou das unidades básicas de saúde, né, foram entrevistados cerca de 20 profissionais, e o que a gente constatou, então, é que há um distanciamento bem significativo entre a saúde e a educação. Os trabalhos, então, que são preconizados para serem realizados nas escolas pelo PSE, que é o Programa Saúde na Escola, eles muitas vezes acabam não acontecendo. Então, tem uma desarticulação aí entre a saúde e a educação. E esse não acontecimento desses trabalhos, ele se dá por alguns motivos, né? Pela grande demanda territorial, acerca das outras demandas de saúde do território, pela insuficiência de recursos humanos, né, ou seja, o número de profissionais também insuficientes para dar conta de todas essas demandas do território e, para além disso, para dar conta, então, dessas demandas de saúde na escola. Também identificamos uma sensação de despreparo dos profissionais de saúde para abordarem a questão da drogadição nas escolas, né? Isso também nas nossas discussões, a gente entendeu que também diz respeito a uma formação acadêmica ainda muito fragmentada, né? Ainda com uma ênfase muito no biológico, no corpo físico, então com pouca ênfase às questões subjetivas, né, e sociais também. Nós percebemos, então, que das poucas escolas, das poucas ESFs que realizavam atividades nas escolas, a maioria dessas atividades eram, então, enfocando a saúde física. Em relação à droga, foram pouquíssimas ESFs que responderam ter realizado algum tipo de atividade nas escolas.
E também a gente percebeu, então, que houve uma maior vinculação dessa questão da droga com o ProERD, né, que é um programa de prevenção ao uso de drogas vinculado, então, ao âmbito da segurança pública. Então, o segundo eixo, ele fala sobre as equipes diretivas, então, e o que a gente pode perceber no contato com as equipes diretivas é que, no geral, elas têm conhecimento sobre o território e as relações que permeiam esse ambiente escolar, né? Eles também têm uma maior preocupação com a faixa etária dos 12 aos 14 anos, porque quando a gente chega nas escolas, a gente sempre pede para que a própria escola escolha os grupos focais, né? Aí a gente podem ser adolescentes dos 12 aos 18 anos. E algo que se tornou comum foi a escolha da faixa etária ali entre os 12 aos 14 anos. Muitas escolas fizeram essa opção e algumas justificaram essa percepção colocando que, para eles, nessa idade, os adolescentes têm mais curiosidade, né, sobre o tema, eles estão mais, a palavra que eles usaram foi deslumbrados, né, ou também vinculados à questão de problemas de disciplina, né, então, pelo menos as escolas identificaram os 12 aos 14 anos como uma faixa etária importante, né. A drogadição também aparece como presente dentro das escolas e nas comunidades. É importante citar que a nossa pesquisa ela foi feita somente nas escolas públicas do município, né? Nós não chegamos às escolas particulares. E essa também era uma percepção das escolas, né? Então, algumas escolas tinham a drogadição presente dentro do território da escola, outras tinham ao redor ali, né? Ou também a relação com as próprias famílias, né? Outra questão em relação às atividades relacionadas às atividades que as escolas realizavam com os adolescentes, muito é de palestras, né? A grande maioria fazia palestras. E uma questão que a gente percebeu também foi uma grande vinculação com o ProERD, né? Então, que é o mesmo que a Camila comentou anteriormente, que é um órgão de segurança pública, né, que vai discutir a questão das drogas sobre o viés da segurança pública, que é um pouco diferente do viés da saúde. Além do fato de que o discurso, né, normalmente vinha vinculado a um proibicionismo, né, um proibicionismo no sentido de apontar apenas os malefícios da droga e os prejuízos que ela traz, né? Trazendo mais como um tabu também para os adolescentes. Isso. E, por último, né, o eixo 13, então, que seriam os nossos encontros com os adolescentes. Nós temos, então, alguns resultados que a gente vai discutir. Como motivos, então, apontados pelos adolescentes para o uso de drogas, né, nós temos a questão da socialização, né, essa socialização, ela vai muito no sentido bom, o jovem, ele frequenta um espaço em que a droga, ela circula livremente, né, então, quando ele se depara com esse grupo também, que tem como característica, né, o consumo de uma substância, até para conseguir se enturmar, né, e para não se sentir pertencente nesse grupo, pode haver, então, essa questão do uso da droga como uma forma de socialização. Nós temos a fuga de conflitos também, ou alívio de frustrações, eles apontam bastante isso, no sentido de, bom, buscar um uso de drogas quando houver, por exemplo, um conflito familiar, né, quando a pessoa estiver aí passando por um momento difícil da vida, eles referem que seria um facilitador, né, para o uso de drogas. Foi ligar o microfone, desliguei. Então, a droga também apareceu como uma possibilidade de renda em alguns territórios, né? Em que também a gente foi em territórios em que a renda de uma família inteira passava pelo tráfico,
né? Então, era a única renda que aquela família tinha. E aquele adolescente inserido ali também era a realidade dele, né? Então, a droga também vem como uma possibilidade de renda tanto para as famílias como um todo, quanto para aquele adolescente que quer ter uma renda. E como muitos territórios que a gente circulou, né, eram territórios em que existia um nível socioeconômico mais baixo, né, o que acontece é que muitos adolescentes, eles tinham muito essa necessidade de contribuir na renda mensal da família. E aqui, as oportunidades para se ser jovem aprendiz, né, que seria uma oportunidade de estar inserido no mercado de trabalho enquanto menor de idade, elas ainda são muito escassas, considerando o número de adolescentes, né, que nós temos. Então, muitas vezes, essa droga, ela aparece como essa alternativa mesmo, nessa contribuição, enfim, com a renda familiar. E muitas vezes naquelas realidades aparece praticamente como a única alternativa de trazer renda, né? E daí também apareceu nesses grupos uma ampliação do conceito de droga, né? Que, por exemplo, os adolescentes eles traziam também a questão do vício e do excesso, né? Então eles percebiam como droga não só o que a gente tem apontado na legislação como drogas lícitas e ilícitas, mas também eles citavam medicamentos que causam dependência, né? Eles citaram o açúcar, eles citaram o café, eles citaram, enfim, todo o consumo em excesso também, né? Compreendendo o consumo em excesso, então, as mídias sociais, o telefone, né? Então, eles trouxeram uma ampliação muito grande do que é o conceito da droga. Isso. Nós percebemos também que existe uma relação, especialmente das drogas ilícitas, né, com essa questão do tráfico e com a violência, e aí entendendo muito a partir do contexto de cada território, né, como eu disse anteriormente, muitos territórios, eles são territórios mais periféricos, em que a população que reside nesses territórios tem menor condições aquisitivas, né, então é muito comum nesses territórios também a presença do tráfico e da violência. Nesse sentido, a droga também como pertencente ao cotidiano de muitos, na maioria dos jovens, né? Claro que em diferentes territórios nós tínhamos demandas diferentes e em diferentes territórios a droga ocupava um lugar diferente na vida desse jovem, mas independente do território sempre existia uma presença da droga, né? A droga, talvez mais nas regiões periféricas, ela era uma droga mais ilícita, mais vinculada ao tráfico. Numa região mais rural, ela era uma droga ilícita, que seria o álcool e o tabaco, né? Isso, e também essa questão da droga fazendo parte do cotidiano também colocava de frente com outra questão, que são as relações, né? As relações familiares, a relação com a escola, a relação com os amigos. E todas essas relações, elas apareceram tanto como mecanismos de risco, né, quanto de proteção. Então, essa família, ela pode aparecer como um fator de proteção para esse adolescente em relação às drogas, essas amizades também podem ser um fator de proteção, a escola, ao mesmo tempo que podem se apresentar como um fator de risco, né, que vai tornar mais fácil esse uso da droga, enfim. E uma coisa que a gente percebeu também é que, num primeiro momento, quando a gente chegava para falar com esses adolescentes, eles traziam bastante não, mas eles traziam alguns discursos proibicionistas, né? Que são esses discursos que são apresentados a eles, de que a droga é ruim, de que tu tem que ficar longe, mas não necessariamente era só isso que eles pensavam, né? Era isso que eles achavam que a gente queria ouvir. E quando eles realmente compreenderam que a gente estava ali para escutar e para conversar sobre as drogas, não para julgar ou passar um conhecimento já prévio, eles começavam a falar mais sobre o que eles realmente pensavam, assim, trazer as críticas sobre os próprios discursos que eram apresentados para eles.
Então, no momento que eles encontraram um lugar de fala, no momento que eles encontram um lugar de fala, eles se permitem falar sobre isso e questionar, né, o que é apresentado, criar novas visões sobre aquilo ali. Né? E outra questão que eles trazem também é a questão do julgamento ao usuário, né, que aparece de forma muito forte na comunidade, assim, de, de perceber o usuário como alguém ruim, enfim, não sei se essa seria a palavra exata, né, mas um julgamento muito forte, um julgamento mais forte que um cuidado. Seria, na verdade, relacionado a esses preconceitos, né, em relação à figura do usuário. Nós identificamos também uma certa onipotência da adolescência, né? Então, os jovens, eles dão muito poder, muita ênfase à questão da escolha, né? A escolha como se fosse um produto individual de cada sujeito, né? Também trazem essa questão da droga como uma escolha, né? E como uma consequência, né, dele. Isso, eles assinalam isso que a droga, no caso, ela pode surgir tanto como uma escolha individual, né, quanto como a consequência de uma realidade. E daí eles trazem problematizações sociais, históricas, culturais, ampliando muito essa discussão. Em momento nenhum, assim, quando eles falavam dessa droga lembrando que até no discurso deles, essa questão da droga enquanto escolha e enquanto consequência, ela não é uma separação, né? Mas estão interligados esses dois, né? O tempo todo. Exato. Nós identificamos também, entendendo, né, todo esse entendimento deles acerca das drogas, que existe uma maior vinculação da questão da droga ainda no âmbito da segurança pública, né? Então é muito mais comum eles vincularem até os dispositivos de cuidado a espaços vinculados à segurança pública e a instâncias religiosas, por exemplo, do que a rede de saúde. E nesse sentido a gente identificou que também existe uma limitação muito grande em relação ao funcionamento e à organização da rede de saúde aqui do município, né? Então eles quase não sabiam nomear ou nunca tinham tido conhecimento prévio de espaços, por exemplo, que fazem o cuidado ao usuário de drogas. Isso, e inclusive, assim, se a gente for parar para ver, a visão, o discurso em relação às drogas dentro do viés da segurança pública e do viés religioso, ele é totalmente diferente das discussões, totalmente não, mas ele é diferente das discussões que se fazem no âmbito da saúde, né? Que é importante, que na saúde a gente tem uma saúde muito bem desenvolvida, inclusive precisamos defender o nosso SUS aí, né? Mas a gente tem uma rede muito bem desenvolvida, muito bem pensada para cuidar as demandas da população, né? Aqui em Santa Cruz a gente tem o CAPS AD3, né? Que ele também, e o CAPSIA, que é o CAPS Infantil e Adolescente, que são centros que são mais que o CAPS-AD é um centro especializado no tratamento de álcool e drogas, né? E o CAPSIA é especializado no tratamento de adolescentes e também lida com essas demandas, né? Então, assim, a saúde percebe como é importante tu realmente conversar sobre a droga e uma conversa franca, né? De tu realmente conversar sobre aquilo ali com aquele adolescente, de tu entender o que ele pensa também e fazer uma nova percepção, né? Isso. E também, muito presente, né, a presença de uma criticidade, ou seja, os adolescentes se colocaram muito como questionadores e críticos de alguns discursos que chegam prontos para eles. Então, essa capacidade de refletir tem que ser muito levada em conta quando se for pensar em estratégias, né, de prevenção ao uso de drogas com adolescentes. Bom, a gente trouxe também um dispositivo, então, que foi desenvolvido, né, elaborado e desenvolvido pelo grupo da pesquisa, que veio no sentido de tentar sanar, né, essa lacuna que encontramos na nossa pesquisa em relação a esse desconhecimento
da estruturação da rede de saúde do município. Né? Então, para isso, nós desenvolvemos um jogo, né, que é o jogo Caminhos do SUS, esse é o nome que a gente deu. Ele é um jogo analógico, ele é um jogo de tabuleiro, ele é direcionado, então, ao público adolescente de 12 a 18 anos. Nesse jogo, o jogador ele deve percorrer um caminho e também adotar uma estratégia de jogo, né? No início de cada partida, os jogadores eles recebem uma carta missão, que vai ser a carta que vai nortear, então, o jogo, né? A forma como eles vão desempenhar esse jogo, em que consta uma situação da vida cotidiana que requer algum tipo de intervenção, como, por exemplo, uma gravidez na adolescência, ou um familiar que está querendo cessar o tabagismo, por exemplo. Então, a gente traz essas situações para os adolescentes e para eles pensarem em que locais aí da rede, né, não só da rede de saúde, mas vinculando aos serviços de educação e também a locais públicos, que locais são esses que eles vão ter que percorrer para conseguir auxiliar, então, e sanar, enfim, essa questão da missão, da carta missão. Né? Esse jogo, ele no momento está sendo impresso, né? Ele será distribuído posteriormente nas unidades de saúde e nas escolas aqui do município. Os profissionais de saúde, eles vão ser capacitados pela nossa equipe de pesquisa para aplicarem esse jogo posteriormente nas escolas. E a gente pensou esse jogo também, essa ideia de capacitar os profissionais da saúde para que esse jogo também sirva como um disparador para iniciar essa conversa entre os adolescentes e a rede de saúde, que foi uma carência que a gente percebeu. Esse jogo ele também foi desenvolvido bem próprio para a nossa realidade de Santa Cruz do Sul, né? A gente realmente fez ele assim, então ele tem os serviços de Santa Cruz do Sul e o funcionamento deles, mas também é algo que pode ser ampliado e repensado para outros territórios, né? Isso. Foi bem a partir da nossa demanda aqui do município, né? Dos serviços que a gente tem aqui no município. Bom, a gente traz, então, por fim, algumas reflexões, né, que ficaram aí referentes a esses nossos encontros, né, a nossa trajetória de pesquisa. Uma reflexão bem importante que nós fizemos que lugar é esse que nós oferecemos para o adolescente, né, na nossa sociedade? Quais são os espaços que nós adultos permitimos ao adolescente circular? Esses espaços, esse lugar faz sentido para o adolescente? Ele quer estar nesses espaços ou ele quer estar em outros espaços? Essa questão também nós trouxemos da fragilidade, né? Porque a princípio a adolescência ela é muito vinculada a uma ideia de fragilidade e de vulnerabilidade, e por vezes isso pode levar a interpretações errôneas, né? E até interpretações reducionistas de que todo adolescente ele está vulnerável ao uso de drogas, né? E, na verdade, ele pode estar, e não necessariamente ele vai estar, né? Não necessariamente não é uma relação causal, né? Porque adolescente vai usar droga, né? A gente tem dados, né, a nível de Brasil, que colocam que se precisa, sim, de uma atenção especial à adolescência, né, que o início de consumo geralmente começa ali, mas a gente também está falando, como a Camila disse, assim, de uma relatividade. A gente não está falando de todos os adolescentes, que isso vai acontecer com todos os adolescentes, né? Mas sim que a gente precisa olhar para eles, olhar para esses adolescentes, né? Inclusive, a gente tem, quando a Camila pergunta também que lugar a gente oferece para esse adolescente, a nossa sociedade, ela tem muito uma banalização do lazer adolescente, né? Então, assim, esse adolescente tem um grupo de música, um grupo de pagode, um grupo de dança, os amigos com quem ele gosta de sair. E muitas vezes, né, a sociedade cobra esses adolescentes que eles só estudem, né, que eles deixem essas, vou colocar entre aspas, né, mas essas bobagens de lado, quando na verdade essas são justamente espaços de saúde, né? Tu ter um grupo de dança, tu ter um grupo de música, tu ter um lugar em que tu te identifica e que tu gosta de estar, é um espaço de saúde, né? E também a questão dos territórios que a gente percebeu com as diferentes demandas, né?
que cada território tem uma realidade e nos traz diferentes discussões. Quer falar um pouco sobre isso, Camila? Uhum. Na verdade, a gente acabou englobando escolas de diferentes territórios, né? Então, nós tivemos aí escolas de territórios mais periféricos, escolas de territórios rurais e escolas que se localizam mais na região mais central do município. E o que a gente percebeu foi que em diferentes territórios nós temos demandas diferentes dos adolescentes e em relação à própria questão da drogadição, né? Se, por exemplo, na região mais periférica, nós temos aí uma questão muito mais da presença das drogas ilícitas, da questão do tráfico, da violência. Num território mais rural, a gente encontrou, por exemplo, um maior relato do uso de álcool e de tabaco, né? Uma maior preocupação, enfim, com essas drogas que são lícitas, né? Então, a gente traz isso para pensar que as estratégias a serem formuladas, elas devem sempre levar em consideração a territorialidade. E outra coisa também que a gente tem que pensar quando a gente fala em territorialidade é aquelas próprias questões que os adolescentes levantaram, né? A questão de renda, de cor, né? A cor da pele, porque isso também faz diferença. Os adolescentes nos dizem que isso faz diferença. No momento em que vou comentar de uma situação que a gente foi em uma escola, né, uma das várias escolas que a gente comentou, e os adolescentes comentam isso, de que muitas vezes o tratamento recebido por um jovem negro da periferia, pela polícia ou pela sociedade, não necessariamente pela polícia, é um tratamento diferente do que um jovem branco e rico vai receber. Se os dois forem usuários de drogas, esse tratamento vai continuar sendo diferente, né? E são demandas que a gente também tem que pensar. Uhum. Bom, então, por fim, a gente traz algumas conclusões, né, dentre inúmeras aí que a gente pensou, mas talvez a principal, e é o que a gente quer ressaltar aqui, é a importância da escuta, né, porque só a escuta vai nos possibilitar entender qual é a demanda desse jovem, e além desse acolhimento, né, a escuta, ela possibilita que a gente não esteja num lugar de superioridade do jovem, né, mas sim que a gente estabeleça uma relação de horizontalidade do jovem. E pensando nas recomendações que nós temos aí quanto à saúde do adolescente, essa seria muito importante, porque quando a gente estabelece uma relação de colaboração com os jovens, a gente está permitindo, a gente está validando a existência desses jovens, a gente está validando as demandas desse jovem, a gente está ouvindo ele, né, na sua essência, e a gente está permitindo que ele se torne ativo, que ele se torne protagonista da sua própria vida, da sua própria saúde, né? Então é isso que a gente precisa pensar. Muito mais do que 5 minutos. Muito mais do que um construir para os jovens, a gente precisa pensar no construir com os jovens. Exatamente isso, porque bem isso que a Camila disse, a gente tem que legitimar esse espaço, porque na nossa sociedade a gente também tem uma visão da adolescência, às vezes um pouco distorcida a forma como a gente lida com a adolescência, porque a adolescência é um momento de construção de si, é um momento que o adolescente está se construindo, ele está colocando à prova tudo que foi ensinado para ele, né? Ele está entendendo o que vai funcionar, o que faz sentido e o que não faz. Mas é um momento legítimo, e às vezes os adultos, a gente tem a mania de usar aquele discurso, é só uma fase, vai passar, tu vai ver que isso é da adolescência. Bom, mas ele está passando, ele está vivendo, isso é um momento que a gente tem que dar importância, né? E a escuta é justamente dar essa importância, dar essa voz e permitir que eles se tornem, como a Camila disse, os protagonistas das suas próprias histórias, né? Exato. E daí, o que a gente já apontou antes também, que a gente percebe a necessidade da articulação entre a saúde, de uma maior articulação entre as redes de saúde e educação, para realmente conseguir abranger esse jovem, né, numa totalidade de realmente conversar com ele. Isso.
Bom, então, para finalizar, a gente gostaria de agradecer, um agradecimento especial, né, às instituições que tornaram possível a realização do nosso estudo, em especial ao Programa de Pesquisa para o SUS, que fomentou a nossa pesquisa desde 2017 e possibilitou aí todos esses nossos percalços, nossos percursos, né, nas escolas, nas unidades de saúde e também com as equipes diretivas. Porque essa pesquisa só está sendo possível por toda essa ajuda que a gente recebe, né? Por todos esses diálogos também, por todas essas pessoas que passam pela gente, pelos jovens, pelos professores, e também pelos pesquisadores, que, como agora, estão aqui conversando e debatendo sobre a temática, né? Exato. Bom, eu acho que seria isso da nossa parte. Muito obrigada. Eu estou muito feliz. Nós falamos em limites e possibilidades dessa época de desafio agora, não é, com a pandemia, mas quantas possibilidades. Praticamente 100 pessoas, né, 97 pessoas conosco no YouTube, mas mais o pessoal que está aqui conosco na sala, a professora Elizabeth, vocês duas, né, Camila e... Ai, desculpa, eu escrevi aqui, né, a Camila e a Denise, uma pesquisa quantitativa da coorte da professora Elizabeth, com os nascidos em 1990, pesquisa que ela fez de 2004 a 2005, né? E vocês aqui na pesquisa com as escolas também, ela também fez pesquisa nas escolas. Eu estou com várias perguntas, eu vou procurar resumi-las. Nós recebemos aqui 9, 10, 12 perguntas, muitas perguntas que vieram, e eu vou procurar sintetizá-las, algumas para a professora Elizabeth, outras para vocês, e uma grande parte para os dois, para as três palestrantes, não é? Para as duas pesquisas. Professora Elizabeth, há muita resistência em fazer levantamentos nas escolas em Portugal? Laura Geller pergunta também, pesquisadores daqui perguntam se há pesquisas qualitativas de escutas com adolescentes nas escolas em Portugal, se há resistência de levantamentos, porque no Brasil muitas vezes enfrentamos algumas resistências das escolas para esses levantamentos. Quais as pesquisas qualitativas, então, que a senhora conhece, como eu já falei. Em Portugal, a senhora realizou pesquisas com escolas públicas e privadas, não é? Sim. Públicas e privadas, tá? No Brasil, que foram só as públicas. E também a Kelly Silva gostaria de saber como é a interação dos adolescentes com os pesquisadores na investigação da questão da drogadição quando vocês vão às escolas. Depois as perguntas para outra dupla de palestrantes. Ok, muito obrigada pelas vossas perguntas. Na realidade, temos aqui terei várias respostas em função de coisas diferentes. Não há resistência no geral a perguntar. Temos alguns estudos regulares que são de 2 em 2 anos que vão às escolas fazer este levantamento. Há alguma resistência se forem jovens, muito jovens, digamos assim. Por exemplo, quando nós fizemos aos 17 anos, é tranquilo, 15. Se quiser fazer aos 10, se calhar já vai encontrar aqui algumas dificuldades. Por isso, nesse sentido, um bocadinho, quase como é uma falsa ideia, porque na realidade todos eles sabem da matéria o suficiente para poder responder, mas parece que se lhe for perguntar que haverá um problema. Se no geral não, se forem muito pequeninos, sim, há alguma resistência. Há muito mais estudos quantitativos do que qualitativos. Há vários estudos qualitativos de um grupo de investigação especificamente nas adições aqui da Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto e por isso aí conseguem encontrar várias coisas e eu posso depois também enviar os contactos se quiserem, porque trabalham muito mais qualitativo do que nós. No nosso estudo em particular,
nós fomos muito bem aceitos, e fomos muito bem aceitos, mas também há aqui um lado que é preciso deixar claro. Eu aqui só apresentei a informação em relação ao consumo destas substâncias, mas a investigação era muito mais lata, por isso não havia a noção de que alguém ia lá recolher informação sobre esta questão em concreto. A questão do consumo de drogas foi encaixado numa pesquisa muito maior que abordou uma multiplicidade enorme de comportamentos que vão desde coisas razoavelmente bem aceitas como a alimentação e a atividade física, até aspectos um bocadinho mais difíceis, como esta questão das drogas, ou mesmo, que ainda é pior do que as drogas em Portugal, que é a questão dos comportamentos sexuais. E assim ainda é bem pior, num ponto de vista de aceitação. E por isso a nossa experiência é muito boa, mas não é uma experiência exclusivamente neste contexto. Acho que a pergunta também diz respeito mais à resistência das instituições para a entrada dos pesquisadores. Não, no geral não há resistência. Temos algumas regras, por exemplo, tem que haver obrigatoriamente não só a autorização da própria escola, mas a autorização tem que vir primeiro do Ministério, depois da Direção-Geral e depois é que a escola se pronuncia. Por isso, há um percurso, há um caminho que toma tempo, mas não é difícil. No geral, desde que haja a aprovação da Comissão de Ética e que não seja uma coisa que vai interromper muito as aulas dos alunos, no geral é aceite. A senhora falou que em 2012 houve a grande crise, houve uma crise econômica em Portugal importante, e até ali se via nos gráficos que havia um declínio, havia uma implementação de programas sociais importantes e que alguns deles podem ter sido cortados e que talvez ali tenha havido uma interrupção desta queda no consumo de álcool e outras drogas. A senhora poderia citar algum exemplo do que aconteceu no governo português, de que forma, o que foi cortado? Por exemplo, nós estamos agora no momento enfrentando vários cortes de verbas. No que vocês, enquanto pesquisadores, notaram que isso teve impacto na vida dos jovens e dos adolescentes, no sentido dos apoios dos serviços comunitários que tinham disponíveis? Realmente os cortes começaram em 2010, por isso na realidade o 2012 já é o efeito do que foi acontecendo ao longo do tempo, não é um efeito imediato. E o que é que aconteceu nessa altura que acaba por ter impacto? Por exemplo, nomeadamente deixa de haver financiamento para projetos específicos. Não é para aquele conjunto, não é para as pessoas que estão a trabalhar porque têm um vínculo contratual, porque trabalham diretamente para uma entidade, mas aqueles projetos que existiam, nomeadamente de ir fazer coisas às escolas, de ter acesso facilitado, por exemplo, havia algumas coisas de carrinhas que iam para áreas mais específicas e de maior risco, por exemplo, e deixou de haver financiamento para estas atividades que eram mais-valias. O que é que se passou a fazer? Passou-se a fazer exclusivamente o básico, e o básico, no geral, é responder às necessidades agudas e não fazer prevenção. E por isso isto começa mais ou menos em 2010 e em 2012 começa a ver-se a inversão daquilo que se tinha ganho nos anos anteriores. Com certeza. Eu gostaria de fazer uma pergunta, então, aqui, que tem algumas pessoas que perguntaram, como a Letiane Machado, a Margarete de Oliveira, porque o que impactou para os dois grupos de pesquisadores, para a professora Elizabeth e para a Camila e para a Denise, o que impactou em vocês fazerem estas pesquisas? Quais os momentos nestas experiências que foram marcantes?
E depois eu faço as perguntas só para a Camila e para a Denise. E começo eu? Pode ser. Há algumas coisas muito interessantes. Eu acho que a primeira coisa que foi um impacto muito grande, e confesso que, por exemplo, nós reanalisamos os dados assumindo que havia aqui erros, que é a primeira vez que vimos que a relação que era com o estatuto socioeconómico, por exemplo, nós estávamos à espera do tradicional, não é? Mais consumo de bebidas alcoólicas nos indivíduos com pior estatuto socioeconómico. E quando analisamos, vemos exatamente o oposto. E o mesmo quando vamos ver o consumo das outras drogas. Por isso, na realidade, isso foi uma coisa que nos surpreendeu. Tivemos que ir compreender porque é que estava a acontecer e, na realidade, o que nos pareceu é porque os padrões de consumo mudaram. Não é propriamente aquele consumo em casa, mas é um consumo com os amigos que já implica algum grau de sofisticação. E este grau de sofisticação obriga a ter um bocadinho mais de rendimento e também um bocadinho mais de moda. É o efeito do grupo. Esse foi um dado que nos surpreendeu. Uma outra situação que surpreendeu foi esta ideia do contexto e o quão difícil é quebrar os ciclos. Por exemplo, nós aos 13 anos perguntávamos o que é que queriam ser quando fossem grandes, digamos assim, por isso quais é que eram as suas expectativas para o futuro. E, por exemplo, em crianças, em adolescentes que residiam em contextos como as colegas estiveram a descrever, não é? Aqueles contextos em que o próprio tráfico é a fonte de rendimento da família, a sua perspectiva de vida é mesmo essa. É que já aos 13 anos o que eles querem ser é o líder do grupo que faz este aspecto. Por isso, a capacidade para quebrar este ciclo, não só na vida do indivíduo, mas mesmo intergeracional, é brutalmente difícil. E se não começa muito cedo, depois torna-se cada vez mais difícil. Temos vários elogios à apresentação destas duas falas. Existe uma pergunta aqui sobre o jogo Caminho do SUS. Eu posso comentar essa pergunta anterior? Pode. Dos momentos marcantes para a gente e o quanto isso mexeu com a gente. Eu acho que essas pesquisas, elas também nos constroem como pessoas, né, como pesquisadoras, enfim, mas eu lembro que 2 momentos marcantes que eu tive foi mais nas experiências com esses jovens, com esses adolescentes, que um deles foi numa das escolas em que os adolescentes pontuaram justamente essa diferença social, né, em que eles, naquele território em específico, eles tinham medo da polícia. Eles entendiam muito bem a importância da polícia, a importância dos órgãos de segurança pública, ao mesmo tempo que eles tinham medo. Eles tinham medo por ser negros, eles tinham medo por ser pobres, eles tinham medo por viver naquele território. Porque no território ao lado, no mesmo território deles, enfim, tinha uma casa de festas em que pessoas ricas vão para fazer uso de drogas e lá a polícia não entra, né? Então acho que algo que me impactou também foi um pouco disso, essa diferença das realidades, né? E o quanto o nosso sistema também tem que melhorar muito, apesar de já ser um sistema, de termos um sistema bom, mas ainda precisamos rever muitas coisas, né? E a questão justamente da necessidade que eles também percebem de ser ouvidos, né? E do quanto esse espaço de escuta, esse espaço que legitima os adolescentes foi importante para eles. Não sei se a Camila quer comentar também. Não, acho que tu falou tudo, Denis. Concordo contigo.
Prof, se tu quiser dar continuidade à pergunta. A outra pergunta era sobre o jogo. Eu peço desculpa se te interrompido, Denise, fiz a pergunta e não ouvi o segundo grupo, né? A Juliana pergunta se já patentearam o jogo, que ela gostaria muito de adaptar para Santa Maria. E parabeniza pelo trabalho que vocês fazem aqui. Sim, ele ainda não foi patenteado, mas ele vai ser patenteado e a gente vai disponibilizar ele para download, né, e para edição também, para edições necessárias, né, para adaptar em cada território, cada contexto. Gente, mais perguntas, mas elas são um pouco assim redundantes. Qual a melhor forma de abordar esse tema com os adolescentes? O que fazer? Perguntas assim difíceis, né, professora Elizabeth, né, Camila e Denise? O que fazer? Continuar trabalhando na seara? Eu diria que claramente sim. Se os próprios pesquisadores desistem, não temos esperança no futuro. Por isso, claramente sim, porque as intervenções, que é um dos aspectos que frequentemente é errado, e eu acho que apesar de tudo, nesta área até é uma área bastante sustentada, porque há muita investigação. Para fazer intervenção, a intervenção tem que ser sustentada em conhecimento. E se nós não fechamos, se nós não podemos dizer está tudo bem, significa que ainda temos que intervir, e se ainda temos que intervir, ainda temos que procurar mais conhecimento. Por isso, eu diria que desistir não de todo. E eu complementaria também a fala da Elizabeth, dizendo que acho que conversar com os adolescentes, lidar com eles em relação ao uso de drogas é muito mais de um diálogo franco, né? Porque que nem a gente estava comentando, muitas vezes a gente tem esse viés proibicionista de dizer só o que é ruim, e daí um adolescente prova a droga, o amigo dele prova e percebe que tem um efeito legal ali, né? E daí, então, tudo que foi dito para ele é mentira. Então, eu acho que o caminho também para a gente conversar sobre isso é ter um diálogo franco, de reconhecer que sim, que muitas drogas geram uma sensação de prazer imediato. E também quais as consequências disso, né? Quais as outras consequências? Vamos realmente conversar sobre esse assunto e continuar pesquisando, como a prof. Elizabeth disse, continuar ouvindo, né? Bom, nós já estamos aqui adiantados da hora, temos a próxima mesa. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz, que eu acho que, eu tenho certeza, não é, que o nosso seminário científico do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde e o 10º Fórum de Discussão sobre Drogas, Interlocuções entre Portugal e o Brasil teve agora um momento ímpar, com outras universidades nos prestigiando. Contamos, então, com a presença da professora doutora Elizabeth Ramos, presidente da Associação Portuguesa de Epidêmio, que com tanto carinho se disponibilizou a estar aqui conosco. Agradecemos muito a Camila e a Denise, que estão participando da pesquisa que a professora Edna desenvolve, que com tanto carinho trouxeram esses resultados. E acho que sim, acho que é um momento de falarmos em afeto, acho que é um momento de falarmos em alianças, em redes, em construção, para fazermos aquilo, professora Elizabeth, que a senhora falou, não desistir nunca, não é? Não desistir e continuarmos, porque encontramos força do outro lado do oceano, encontramos aprendizados uns com os outros e nos fortalecemos nesses vínculos e nos afetos que trocamos. Esperamos que essa parceria com todos aqui possa se estender para outras perguntas, para outras pesquisas e outros momentos. E eu agradeço muito, fiquei muito feliz em conduzir essa mesa com a presença de vocês. De novo, muito obrigada. Eu acho que sim. Obrigada, e bom trabalho.